Meu marido avisou que os pais dele se mudariam para nossa casa naquela tarde. Tudo bem. 2 dias depois, ele gritava: "Isso é impossível", ao ver um documento que nunca leu. Achei o recibo no paletó dele numa terça-feira de manhã, sem estar procurando. Quero deixar claro, pois na versão que Preston contará, serei vista como a esposa desconfiada que mexeu nas coisas dele. Na verdade, eu procurava o comprovante da lavanderia que ele pôs no bolso 3 dias antes, porque o blazer cinza dele precisava ir para a lavanderia, e eu estava tentando ajudar. O que eu encontrei, em vez disso, foi um papel dobrado do tamanho de meia folha, impresso naquele tipo de papel térmico que empresas de mudança e depósitos usam. Eu desdobrei. Caminhão de mudança. 2 unidades de armazenamento a 13 quilômetros de casa. 6 meses de aluguel de móveis. Um conjunto de jantar, 2 estruturas de cama, cômoda, poltrona reclinável. Tudo pago e datado. A confirmação da reserva era de 11 semanas atrás. Eu li 2 vezes. Daquele jeito que a gente lê quando a informação está clara, mas o significado ainda não chegou. Então, Preston entrou na cozinha. Ele olhou para o recibo em minha mão e para meu rosto, e algo mudou em sua expressão. Não era culpa ou desculpa, só um breve recálculo. Era a expressão de alguém ajustando um plano, não o abandonando. "Meus pais vêm para cá hoje à tarde", ele disse. "Eu ia te contar." Olhei para ele. Ele disse calmamente que sua opinião não importava muito, como quem fala sobre o almoço. Serviu-se de café enquanto eu segurava o recibo. Minhas mãos ficaram totalmente imóveis, como sempre que estou em choque. Não tremiam, só paradas, como se o corpo guardasse energia para o próximo momento. "Esta é a minha casa", eu disse. Preston riu, não de forma cruel, mas com o desdém de quem acha que a conversa está abaixo dele. "Seu nome está em alguns papéis, Nadia. Não exagere, só papéis." Olhei para ele do outro lado da cozinha que projetei, com as bancadas que escolhi e a máquina de expresso que comprei após economizar por 4 meses, e tomei uma decisão tão silenciosa que nem parecia decisão. Parecia inevitável após 11 semanas de reuniões, 11 semanas de um homem alheio aos próprios documentos. "Tudo bem", eu disse. Ele parecia até decepcionado. Queria uma cena. Ele queria que eu chorasse, implorasse ou ameaçasse, porque qualquer uma dessas reações teria confirmado a imagem que ele tinha de mim. A esposa, preocupada com a imagem, cederia à pressão para evitar conflito público. Deixei o recibo no balcão e subi as escadas. Comecei a pensar. Deixe-me te contar quem eu sou e como chegamos até aqui, porque o recibo não é onde essa história começa. Meu nome é Nadia Voss. Tenho 36 anos. Administro uma consultoria financeira boutique que cresceu de 2 pessoas em 2018 para uma empresa com 11 clientes e reputação sólida no private equity de médio porte. Sou organizada, precisa e possuo habilidade profissional relevante para o que segue. Compreendo o significado dos documentos. Conheci Preston Hale no aniversário de uma amiga em 2019. Ele era charmoso e engraçado, e tinha uma confiança natural que achei atraente, algo que agora entendo ter sido o primeiro sinal de uma característica que acabaria nos destruindo. Aquela confiança específica e perigosa de um homem que nunca foi questionado sobre suas próprias suposições. Preston era dono de restaurante, e foi bom nisso por um tempo. Ele tinha 2 restaurantes que foram bem por 3 anos e criaram aquele tipo de reputação local que se transforma em certo status social. Ele era conhecido, tinha clientes fiéis, tinha uma boa história, então veio a pandemia. Ambos os restaurantes fecharam. Os empréstimos do PPP não cobriam os danos estruturais de longo prazo. No fim de 2020, ele já havia fechado ambos os restaurantes e acumulava uma dívida que arruinou totalmente seu crédito, como ocorre com quem se endivida esperando receita constante. Quando começamos a levar a casa a sério no começo de 2021, a pontuação de crédito dele era de 487, e a minha era de 794. A casa, uma construção artesanal de 4 quartos em um bairro que amávamos antes do casamento, entrou em contrato em março de 2021. A hipoteca ficou no meu nome porque era necessário. A escritura era meu nome porque a hipoteca também. Todos os registros fiscais, seguro, taxas da associação, contas de serviços e reparos estavam no meu nome, pois a casa era minha de forma legal e oficial. Preston pediu para ser incluído na escritura nos primeiros meses. Falei que preferia esperar até o crédito dele melhorar para um refinanciamento viável. Isso era verdade, mas também conveniente. Quero ser honesta. Eu dizia pra mim mesma que esperar era puramente prático. Não tenho certeza se isso é totalmente verdade. Acho que uma parte de mim já entendia, mesmo naquela época, que a escritura era um documento, e documentos são específicos, e a permanência exige prova. Já vi Preston tomar decisões confiantes sem checar várias vezes, o que me deixou desconfortável com algo tão permanente. Ele aceitou a explicação e escolheu tanto as cores da tinta quanto os móveis da sala de estar. Ele fazia churrasco no quintal aos domingos e dizia nos jantares que adoravam a própria casa. Em 3 anos, nunca olhou a papelada. O primeiro sinal de alerta que eu deveria ter levado mais a sério veio 8 meses depois que nos mudamos. Os pais de Preston, Warren e Elaine Hale, vieram para uma visita de 2 semanas do Arizona. Warren era um empreiteiro aposentado, confiante como quem construiu coisas com as próprias mãos e estendia essa confiança a áreas em que ela não cabia. Elaine organizava os espaços do jeito que algumas pessoas organizam argumentos, de forma minuciosa e sem perguntar se a reorganização era desejada. Ao
Ao final do terceiro dia, Elaine já tinha rearranjado a cozinha. Não reorganizado, rearranjado. Meu sistema, criado em 2 anos cozinhando, foi trocado pelo dela, com lógica diferente e sem me consultar. Falei disso com Preston. Ele disse que ela só queria ajudar e para deixar pra lá. 2 semanas se passaram. A cozinha ficou do meu jeito após a partida deles. Achei que o atrito foi algo pontual, típico de casas com sensibilidades diferentes. O segundo sinal surgiu na primavera seguinte. Preston comentou de passagem que o pai dele estava falando sobre aposentadoria, sobre como o Arizona era caro, sobre como os dois, Preston e o pai dele, tinham conversado sobre como seria bom estarem mais perto. Mais perto como? Eu perguntei. Só mais perto, Preston respondeu. Não transforma isso em um problema. Eu não transformei em um problema. Eu deveria ter transformado em um problema. O terceiro sinal surgiu 6 meses antes do recibo. Os pais de Preston vieram no dia de ação de graças e, em algum momento, ouvi Warren dizendo a Preston na cozinha: "Só faz sentido. O espaço que vocês têm." Preston respondeu algo inaudível. Warren completou: "E Nadia é prática. Vai entender a lógica." Entrei na cozinha. Os dois me olharam com aquela expressão de quem só pausou a conversa. Não terminou. "Que lógica?" eu perguntei. "Warren só estava dizendo que gosta do bairro", Preston disse. "Você sabe como ele é." Eu deixei pra lá. Deixei pra lá por confiar em Preston, estar ocupada e porque ignorar um bom instinto pode sair caro. O recibo custou minha ilusão. Warren e Elaine chegaram às 3 da tarde. Com um caminhão de mudança alugado, 2 filhos adultos do Warren de um casamento anterior que pareciam ter sido recrutados como mão de obra, e a energia organizacional da Elaine direcionada à minha casa como uma ferramenta precisa. Eu observei do segundo andar. Às 4h15, Warren já havia levado minha mesa para trabalhar em pé, que eu tinha comprado 3 anos antes, com suportes para monitor e arquivo à direita, do meu escritório para a lavanderia, onde ficou num leve ângulo, encostada na máquina de lavar. Meu escritório agora é do Warren. Ele colocou uma poltrona, uma mesinha lateral, e às 17 horas já parecia instalado. Às 17h30, Elaine já havia vasculhado meus armários. Meu porta-temperos com 47 potes rotulados, organizados por culinária e uso, foi colocado em uma caixa para doação. Minhas panelas de cobre, presente da minha mãe, ficaram em uma prateleira alta, inacessível sem banquinho. Uma travessa de vidro da faculdade surgiu num saco de lixo. "O que é isso?" perguntei. Elaine disse: "Lascada, você não precisa." O vaso de cristal da minha mãe, aquele da mesa de jantar dela, o mesmo que ela trouxe da casa da minha avó, o mesmo que eu embrulhei em 3 camadas de papel de seda quando trouxe para cá, estava no balcão perto da janela da cozinha. "Isso precisa ficar onde está", eu disse. Elaine olhou para ele. "É um pouco frágil para essa prateleira. Vou encontrar um lugar melhor para ele." "Ele vai ficar aí", eu disse. "Por favor, não mexa nele." Ela me olhou como quem administra casas há mais tempo do que eu estou viva e acha meu apego ao vaso levemente encantador. "Claro", disse ela, naquele tom de "por enquanto." Preston ficou sentado no sofá durante todo esse processo, com a expressão satisfeita de um homem que organizou as coisas do jeito que queria e está vendo tudo acontecer conforme o planejado. Ele me olhou uma vez, rapidamente. Após o incidente com a escrivaninha, ele olhou como quem diz: "Você falou que estava tudo bem, então está." Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Não porque alguém me pediu ou me obrigou, mas porque eu precisava pensar em um espaço que ainda parecia totalmente meu, e porque o quarto de hóspedes era o único cômodo da casa que Elaine ainda não tinha alcançado, e eu precisava que aquelas horas fossem limpas e claras. Fiquei deitada no escuro e fiz uma lista. A lista tinha 3 itens. Adormeci antes da meia-noite. Às 6h da manhã. Liguei para Marcus Webb, JD, meu advogado de família há 7 anos, responsável por inventário, propriedades e disputas contratuais. Ele tinha 51 anos, 23 anos de atuação e era genuinamente imperturbável. A qualidade mais valiosa em um advogado quando você está agitado. Contei tudo para ele. O recibo, a mudança, a escrivaninha na lavanderia, o vaso. Ele ficou em silêncio. "A escritura ainda está só no seu nome", disse. "Sim." "Hipoteca?" "Sempre foi no meu nome." Outra pausa. "Há quanto tempo na casa?" 18 horas. "Ótimo", ele disse. "Me ligue às 8. Vou preparar a papelada." Liguei para a cartório de registro de imóveis às 8. Confirmei com a especialista em registros Dana Shaw que o título não foi alterado, emendado ou refinanciado desde o registro original. Que ele permanecia como sempre esteve, somente em meu nome, sem coproprietário solidário, sem nenhum tipo de interesse registrado pertencente a Preston Hale. Liguei para minha contadora às 9h30. Sandra Kim, contadora certificada com 14 anos de experiência, cuidou dos meus impostos pessoais e empresariais desde 2017 e confirmou a dedução de juros hipotecários em meu nome em todas as declarações anuais. Ao meio-dia, Marcos pediu a separação legal e preparou os documentos. Às 2 da tarde, já havia coordenado com o departamento do xerife do condado a entrega formal da notificação. Naquela tarde, liguei para 4 clientes do quarto de hóspedes com a porta trancada e o laptop na cama. Almocei na lavanderia porque não ia parar de trabalhar só porque mudaram minha mesa sem consentimento. Trabalhar lá, enquanto minha mesa estava ali, parecia um ato de documentação.
O vice-xerife chegou na tarde seguinte, às 13h47. O nome dele era Delegado Carl Reeves. 11 anos na polícia, já entreguei várias intimações em situações domésticas e desenvolvi um jeito profissional, mas não frio. Preston atendeu a porta. Fiquei no pé da escada. O delegado Reeves entregou a Preston os papéis da separação legal, o aviso de desocupação para Warren e Elaine Hale e a ordem judicial contra remoção ou dano a bens no endereço. Preston os pegou. Ele olhou para a primeira página com a expressão de quem lê algo em um idioma que tem certeza de entender. Depois virou para a segunda página. A cor sumiu do rosto dele. Devagar, de cima para baixo, como a maré que recua. Não, ele disse quase inaudível. Isso é impossível. Não é, eu disse. Está registrado. Ele olhou para mim, depois para os papéis e de volta para mim. O documento está em seu nome, disse como se duvidasse. Sempre esteve em meu nome, respondi, desde o dia em que fechamos o negócio. Elaine veio da cozinha com um pano de prato. Warren surgiu na porta do meu antigo escritório de óculos de leitura com jeito de dono após mudar os móveis. O que é isso? Perguntou Elaine. Uma ordem judicial, respondi. Vocês têm 30 dias para sair. Warren pegou os papéis de Preston e leu. Observei o rosto de um homem que, após 64 anos, sendo o mais confiante em qualquer sala, demonstrou algo inédito para mim. Incerteza. Ela não pode nos expulsar, ele disse, mas a confiança acabou. Pode sim, afirmou o delegado Reeves. 30 dias. Qualquer assédio ou dano reduz esse prazo. Elaine se virou para Preston com uma expressão que eu achei, apesar de tudo, quase que valia uma mesa no quarto da lavanderia. Você disse que essa casa era sua, ela disse. É sim, respondeu Preston. O reflexo de alguém que diz algo há tanto tempo que a repetição substituiu a verificação. Não é, eu disse. Os olhos de Preston passaram do papel para mim, endurecendo como quem perde uma discussão. Ele achava que venceria e agora busca outro argumento. Você planejou isso, ele disse. Você decidiu sem mim, respondi com fatos. O oficial Reeves deixou seu cartão na entrada, assentiu brevemente para mim e saiu. A explosão ocorreu em menos de 1 hora. A voz de Preston atingiu tons inéditos para mim. Ele usou palavras que não repetirei, não por serem ruins, mas por serem reveladoras. A fala de um homem que por 3 anos me controlou sem me conhecer e acabou de perceber que falhou. Deixei ele desabafar por 4 minutos, fui à lavanderia, voltei com uma pasta. Nada dramático. Era uma pasta comum de papel manila, daquelas que você compra em grande quantidade em papelaria, e eu a coloquei sobre a bancada da cozinha com o mesmo cuidado que dou a qualquer documento que quero que seja levado a sério. Preston olhou para ela. O que é isso? Abra. Ele abriu. Extratos bancários por cima. 3 anos de pagamentos da hipoteca. Minha conta, número de roteamento, nome nas transações e, ao fundo, a escritura original registrada. Depois disso, as declarações de imposto de 3 anos. Todas no meu nome como única proprietária, sem mencionar Preston. Por fim, uma captura de tela impressa. Preston viu aquilo, tenso. Elaine se aproximou e leu por cima do ombro dele. A mensagem era um texto de Preston para Warren, enviada 2 meses e 4 dias antes, às 21h22 de terça-feira. Assim que você e a mamãe se instalarem, Nadia não vai reagir. Ela se importa muito com a imagem para discutir em público. Vamos pressionar pelo refinanciamento e pôr meu nome na escritura. 3 contra 1, ela vai ceder. A cozinha silenciou. Warren se afastou da ilha, um passo após o outro. O recuo lento de um homem ao ler a prova de que seu próprio filho contou como seriam usados. O rosto de Elaine permaneceu imóvel. Não era uma quietude composta, mas de algo que cessou de se mover. Você trouxe seus pais achando que 3 contra 1 bastaria, que eu me preocuparia mais com as aparências do que com a verdade. Ninguém respondeu. Eu disse que você estava errada. Preston encarou o texto por um tempo, depois me olhou. Você acha que uma escritura te protege? Ele disse com a voz fria. Eu sei coisas sobre seu negócio e clientes que eles preferem manter em segredo. Olhei para ele. Quero dizer que isso não me afetou, que não senti nada. A ameaça parecia o último recurso de alguém sem opções, então a descartei na hora. Mas isso não é totalmente verdade. Meu estômago gelou exatamente pelo tempo que levei para entender o que ele realmente estava admitindo com aquela frase. Ele estava admitindo que todo o resto tinha falhado. Só lhe restava uma ameaça vazia. Meus negócios são limpos e clientes discretos. Ele não sabia mais do que um cônjuge sobre o trabalho do outro, mas ainda era uma ameaça. Peguei o telefone. Eu encaminhei todas as fotos, todas as mensagens e um memorando de voz que gravei dos últimos 3 minutos de conversa diretamente para Marcos. O que você está fazendo? Preston perguntou. Estou encaminhando provas, respondi. Você acabou de fazer uma ameaça na frente de testemunhas. Marcos vai pedir uma audiência de emergência. Marcos entrou com o pedido até o meio-dia do dia seguinte. A juíza Patrícia Bell estava no Tribunal de Família há 16 anos. Ela era compacta, precisa e sabia identificar rapidamente qual versão de uma história tinha documentação, fruto de ter ouvido todas as versões possíveis. Ela examinou a escritura, registros da hipoteca, mensagem de texto, fotos da mudança, Elaine mexendo nas panelas, Warren com fita adesiva e a caixa de doação com 47 potes
de temperos. Olhou para Preston. Seu nome está na escritura, Sr. Hale? Não. Na hipoteca? Não. Pode apresentar documentação de contribuição financeira para a compra ou manutenção do imóvel? O advogado de Preston, um homem chamado David Farrell, que havia assumido o caso na tarde anterior com uma confiança que já começava a parecer um pouco otimista demais, disse: Meritíssima, meu cliente contribuiu para o lar de outras formas. Documentação, disse a juíza Bell. Não de forma rude, apenas com precisão. David Farrell não tinha documentos. A juíza Bell me deu ocupação exclusiva da casa. Preston teve 7 dias para retirar pertences pessoais com supervisão policial. Warren e Elaine tinham 72 horas. Quando Preston finalmente falou, sua voz já não tinha o encanto de antes. Onde devo ir? Disse ele. A juíza Bell olhou para ele como quem já ouviu essa pergunta muitas vezes e nunca a considerou relevante. Isso, disse ela, não é responsabilidade da senhorita Voss. Warren saiu da sala do tribunal em silêncio, o que foi a primeira coisa silenciosa que vi ele fazer desde que chegou. Perto da porta, ele parou. Ele se virou. Ele olhou para mim do outro lado do corredor com uma expressão pela qual eu dou crédito a ele. Não era ressentimento, nem hostilidade. Era algo mais honesto do que ambos. Eu deveria ter pedido para ver a papelada. Ele disse. Sim, eu disse. Você deveria mesmo. Ele assentiu. Ele foi embora. Preston retornou 3 dias depois com o delegado Reeves para buscar seus pertences, movendo-se pela casa com a eficiência abatida de quem faz algo que ainda não compreende. Peguei minhas coisas, guardei em caixas e passei pelos cômodos que sempre foram meus, menos no que ele falou. Fiquei na cozinha, trabalhando. Eu tinha 2 ligações e um relatório para entregar até o fim do dia. O mundo não pausa suas demandas quando seu casamento acaba, e o trabalho sempre foi meu ponto de estabilidade. Ele parou na porta da cozinha carregando uma caixa com o rosto exausto de quem já se esgotou. Você está mesmo fazendo isso? Disse, sem ser uma pergunta. Levantei os olhos do laptop. Foi você quem fez isso. Só estou terminando. Ele ficou um momento, depois saiu. Ouvi a porta da frente se fechar. Eu ouvi o carro do policial dar partida na entrada da garagem. Ouvi a rua ficar silenciosa, daquele jeito que as ruas ficam numa tarde de dia de semana, quando todo mundo está no trabalho e o bairro pertence a si mesmo. Salvei o documento em que eu estava trabalhando. Preparei café na máquina de expresso, que estava no lugar. Fiquei na janela da cozinha, olhando o jardim. Aquele que plantei, regava todo o verão e Preston cortava às vezes, levando todo o crédito. Lembrei do que minha mãe dizia. A diferença entre crise e lição é aprender algo antes ou depois de ser destruído por ela. Aprendi antes por pouco. A separação foi oficializada no tribunal 5 meses depois. A casa nunca foi bem do casamento, sempre esteve protegida por documentos anteriores às reivindicações financeiras do casamento, e a decisão anterior da juíza Bell tornou a divisão dos bens simples. Marcus, revisando a papelada final comigo na mesa de conferências, comentou: a maioria desses casos é complicada por propriedade compartilhada. Eu disse que ele nunca viu a papelada. Marcus refletiu sobre isso. Durante 3 anos, ele nunca conferiu seu nome. Apenas presumiu, como eu disse. Confiava demais em suas suposições. Marcus fez um som típico de advogado experiente, que reconhece o padrão e mantém suas opiniões de forma profissional. Elaine me mandou uma carta 6 semanas após ela e Warren voltarem ao Arizona. Li uma vez. Não era um pedido de desculpas, era algo mais complexo. Carta de uma mulher que entendeu algo indesejado e tenta lidar honestamente com isso. Ela escreveu que Preston tinha dito a eles, antes da mudança, que a casa era de propriedade conjunta e que eu tinha concordado com o arranjo. Ela escreveu: eu deveria ter perguntado diretamente para você. Não perguntei porque acreditei no que me disseram. Me desculpe. Eu agradeci a carta. Não respondi porque não sabia o que dizer que fosse ao mesmo tempo honesto e gentil. Aprendi que se isso conflita, é melhor ficar em silêncio. O vaso de cristal da minha mãe continua na janela da cozinha. As panelas de cobre voltaram para a gaveta e o porta-temperos tem agora 49 potes. Coloquei 2 após o divórcio, pois há um ano queria e nunca conseguia. Meu escritório voltou a ser meu, com a escrivaninha no lugar. Algumas mulheres guardam cartas dos casamentos sobreviventes. Fiquei com a escritura.